Olá, turma! Professor Lucas aqui para a gente falar um pouquinho sobre controle estatístico de processos. Nesse vídeo, falando um pouquinho mais sobre as ferramentas de gestão de qualidade, eu vou abordar sobre uma importante ferramenta de criação de ideias. A ferramenta que eu estou me referindo é o Brainwriting. É uma ferramenta muito parecida com o Brainstorm, né? Mas vocês podem perceber aqui, forçando um pouquinho o nosso inglês, que writing se refere à escrita. Tá? Então, na realidade, a gente vai ter uma substituição do processo falado que a gente tem no brainstorm por um processo escrito. Então, ao invés das pessoas exporem as ideias de forma oral, essas ideias vão ser expostas de forma escrita. Isso permite que quem está expondo a ideia, exponha a ideia de forma mais confortável, né? Às vezes a pessoa evita de expor a ideia por medo de constrangimento, por medo de chacota, por medo de achar que a ideia é ruim, né? Que a ideia não é boa o suficiente. Então essas ideias podem ser expostas de forma escrita. Não são todos que vão ter acesso ao que está escrito, tá? E nem tem como identificar quem escreveu cada tópico. Essas ideias são todas realizadas, são todas escritas, expostas em um único documento. Esse documento vai passando entre todas as pessoas que estão participando do Brainwriting. E não tem como saber quem escreveu, porque você pode escrever em qualquer posição do documento, tá bom? Então, é um incentivo às pessoas mais tímidas, às pessoas que têm medo de se expressar, a expressar também, a participar dessa tempestade de ideias, só que de forma escrita. Então, um exemplo básico. É como se estivesse percorrendo entre os participantes esse documento aí. Ó. A gente tem um problema que é movimentar o carro, só que a gente não pode usar motor de gasolina. Não é interessante para o nosso processo lá usar motor de gasolina. Então, vai ter uma região onde o problema vai estar identificado e a gente tem uma região onde as pessoas vão poder escrever as suas ideias. Você pode começar a escrever de qualquer ponto, por isso que não tem identificação. As pessoas não escrevem na ordem. Então, a primeira ideia lá, movimentar com carro de motor a álcool. Né? Movimentar com motor a álcool. Segunda ideia, motor que usa hidrogênio. Terceira ideia, se não pode usar motor de gasolina, que a gente use tração animal. Coloque cavalos, coloque bois para puxar o carro. Puxar a carga, movimentar o carro. Ou motores de combustão a diesel. Né? Ou motores que usam gás natural veicular. Então, vocês percebam aqui, ó, nós tivemos 5 ideias diferentes, só que elas foram expostas de forma escrita, diferente da exposição oral. Então, basicamente, a nossa diferença do brainwriting para o brainstorm é como que nós vamos expor essas ideias, tá bom? Eu vou aproveitar esse vídeo para a gente falar também do diagrama de afinidades. O diagrama de afinidades seria aí a nossa terceira ferramenta de criação de ideias. O diagrama de afinidades tem o objetivo principal de organizar ideias. Né? Então, quando a gente tem muitas ideias, essas ideias são próximas, similares, a gente vai conseguir organizar essas ideias fazendo grupos de ideias similares, grupos de ideias parecidas. Tá? Ele é muito útil quando a gente precisa que todo o grupo de participantes chegue a um consenso. Então, a gente vai usar o diagrama de afinidades quando a gente quer direcionar a decisão para uma única ideia. Tá bom? Basicamente, as ideias vão ser registradas em cartões, uma forma similar do que a gente faz lá no Brainwriting, ou seja, as ideias vão ser escritas em cartões e posteriormente esses cartões vão ser ordenados com base em algum critério. Né? Vão juntar as ideias que vão ser mais demoradas de serem implementadas
ou as ideias que vão ser mais custosas, questão de custo financeiro, ou as ideias que vão precisar de mais contratações, ou as ideias que vão precisar de mais recursos. O critério é definido pela equipe que está realizando o diagrama de afinidades, tá? Então depende do nosso propósito, depende do que você tem, do seu objetivo. O critério, o próprio grupo vai definir, tá bom? Depois de ser agrupados e ordenados esses cartões, isso vai ser exposto de novo para os participantes, de forma que os próprios participantes possam rediscutir e reordenar as ideias, até que no final não tenha nenhuma divergência entre os participantes, todo mundo concorda com o grupo de ideias, né? Aquelas ideias estão no grupo corretas, o segundo grupo de ideias também tem todas as ideias de forma correta, então tudo bem, tá? Eu falei 2 grupos, mas pode ser uma quantidade maior de grupos, sem problema algum. Como que a gente vai usar esse diagrama de afinidades? Primeiro passo, definição do problema ou definição do assunto. A gente precisa definir sobre o que a gente vai falar. Segundo passo, colocar os dados e as ideias no papel, ou seja, fazer uma coleta dessas ideias. E uma forma de coletar essas ideias pode ser o brainstorm. Outra forma pode ser o brainwriting, tá? Ou através de pesquisas, utilizando outras técnicas a critério aí. Terceiro passo, pegar essas ideias e colocar nos cartões de dados. Então, se a gente fizer através de brainwriting, a gente está automaticamente fazendo a terceira ideia de forma simultânea com a segunda, né? A gente vai agrupar esses cartões por afinidade, ou por grupos de relação, ou ideias que têm o mesmo significado. Etapa 5. Definir o cartão de afinidades, no qual as características encontradas são identificadas em todos os cartões. Ou seja, a gente vai definir um cartão principal, por exemplo, ideias relacionadas a transporte. E dentro desse grupo aqui, de transporte, a gente vai colocar aqui a ideia 1, a ideia 2, a ideia 3. Teve umas ideias lá relacionadas ao meio ambiente. Dentro do grupo de meio ambiente, a gente vai colocar lá ideia 1 de meio ambiente, ideia 2 de meio ambiente. Tá? Então, é uma forma de categorizar essas ideias que vão surgindo, tá bom? Um exemplo rapidinho aqui, só para a gente não passar batido de exemplos. Tem ideias relacionadas à saída do caminhão de transporte e ideias relacionadas à chegada do caminhão de transporte. Então, relacionada à saída, abastecimento do caminhão, verificação da rota e carregamento de carga a transportar. Quando o caminhão chega de transporte, o que eu tenho que fazer? Verificar o endereço para entrega, parada para almoço, contratar a descarga e descarregar a carga da transportadora. Então a gente está simulando um processo aí de uma empresa que manda mercadorias, né, manda cargas e também tem um processo de recebimento de cargas. Então o que precisa acontecer na primeira situação, que é quando ela está mandando mercadorias? O que precisa acontecer na segunda situação, que é quando ela está recebendo mercadorias, tá bom? Então, pessoal, fechamos aí as 3 ferramentas que eu queria passar para vocês sobre criação de ideias: brainstorm, brainwriting e diagrama de afinidades ou cartões de afinidades, tá bom? Na próxima aula, a gente inicia as ferramentas de qualidade falando de fluxograma. Até lá!